Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Estou bem feliz que hoje nós vamos aqui juntos construir uma bússola. Uma bússola para dar uma direção aí para a sua vida. Para dar uma direção como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com os seus ambientes, seus recursos, uma direção para como você se relaciona com você mesmo. Então eu quero primeiro aqui contar que essa inspiração dessa bússola que foi desenvolvida, ela veio lá atrás, há muitos e muitos séculos atrás, da filosofia. Platão já falava sobre ela, Aristóteles, os estoicos e inclusive São Tomás de Aquino também, né? Tem uma referência muito grande aí dentro da Igreja Católica. E eles falavam sobre 4 virtudes cardeais que todos nós precisamos desenvolver. E foi com base aí nessas 4 virtudes cardeais, então, que eu desenvolvi essa bússola e que vou ensinar você hoje a construir e elaborar essa bússola aí para dar um norte para sua vida. Então pega o papel, tá? Pega uma caneta, porque é bem importante que você vá escrevendo, que você vá aí colocando as informações, pensando sobre você mesmo. Você não precisa terminar aqui hoje, né, nesse momento aqui que nós estamos juntos. Você pode dar continuidade nessa construção depois, isso é bem importante, até porque essa bússola é um processo de autodesenvolvimento. E a gente sabe que o autodesenvolvimento é algo contínuo, ele não acaba assim tão rápido, né? Então pega aí o papel, a caneta ou um lápis, se você preferir anotar com lápis, apagar, que a gente vai começar a construção da nossa bússola, tá bom? Pega a folha e escreve lá em cima, norte, escreve lá embaixo sul, leste e oeste. Então a gente vai começar com aquilo que dá base para todas as nossas relações, que é o quê? Vai estar lá no sul a forma como eu me relaciono comigo mesmo. Então eu quero que você reflita um pouquinho agora como você se relaciona com você mesmo. Esse relacionamento é saudável? É um relacionamento que ajuda você a crescer, evoluir? Ou ao contrário, a forma como você se relaciona com você hoje é algo que não te faz tão bem, que te enfraquece? Pensa um pouquinho e escreve aí, como você se relaciona com você hoje? Depois você vai lá no norte e você vai escrever como você se relaciona com as outras pessoas. Esses relacionamentos com as pessoas é um relacionamento saudável? Não é um relacionamento saudável? Geralmente você entra em discussão com as pessoas, as relações tendem a ser mais agressivas, com problemas, ou não? Esses relacionamentos são benéficos, você consegue ter empatia, compreender as pessoas, você é compreendido pelas pessoas. Escreve aí como você avalia o relacionamento que você tem hoje com as outras pessoas. Terminou? Se sim, agora você vai lá para o leste e você vai escrever como você se relaciona com os seus recursos, com os seus ambientes, como você cuida, por exemplo, da sua casa. Você se relaciona bem com esse ambiente que é a sua casa? É um lugar gostoso de estar? É um local organizado? É um local que você preenche de coisas bonitas para você se sentir bem? Ou ao contrário, é aquele ambiente caótico, bagunçado, muitas vezes até nem cheira bem, e com os seus recursos, por exemplo, com o seu dinheiro, como você se relaciona? É um bom relacionamento? Você respeita o seu dinheiro, você respeita a forma como você ganha dinheiro, você escolhe aplicar, gastar o seu dinheiro com coisas que são produtivas, são válidas para você ter uma vida boa, ou ao contrário? Você desperdiça seu dinheiro? Como você cuida de outros recursos que você tem? Por exemplo, seu carro. Você cuida? Ou você deixa aí de qualquer jeito, trata ele de qualquer jeito, tá sempre com problemas, sempre precisando ir para manutenção? Reflete aí um pouquinho. Quando você finalizar, você vai lá para o oeste. O oeste, você vai avaliar como você se relaciona com o seu tempo. Você se relaciona bem com o seu tempo? Você realmente utiliza o seu tempo com coisas que são importantes? Você sabe o que realmente é importante na sua vida? Você sabe o que é prioridade na sua vida? O seu tempo é disponível para as suas prioridades ou não? Ou você tem deixado o seu tempo aí ser utilizado de uma forma que está desperdiçando, fazendo coisas que não te acrescentam nada, muitas vezes até te adoecem? Então, como é a sua relação com o seu tempo? Parece que falta tempo para fazer tudo, parece que você só está correndo atrás do rabo e não chegando em lugar nenhum. Então, avalie aí como você se relaciona com o seu tempo. Agora eu vou passar para você 4 virtudes. Cada uma dessas virtudes está relacionada com um desses pontos cardeais. São as virtudes que precisam da base para a tua ação, para a tua forma de se relacionar
com cada um desses pontos, cada um desses itens, e que vão ajudar com que você tenha uma vida mais saudável, uma vida que vai aí para uma evolução, para um crescimento, tá bom? Vamos começar então lá com a base, Sul. Como você se relaciona com você mesmo. Todos esses filósofos, eles falaram que a virtude que deve prevalecer no relacionamento nós com a gente mesmo é a fortaleza. E eu vou ler para vocês aqui algumas frases de alguns filósofos estoicos sobre isso. Uma frase de Sêneca: a adversidade é a ocasião de que a virtude precisa para se mostrar. O homem forte é aquele que persevera no que é certo, mesmo quando é difícil. Então isso demonstra uma fortaleza interior. Quando você está pautado em valores, quando você está pautado em coisas que são significativas para você, quando você está pautado em verdades suas, tudo isso vai fazer com que você tenha essa fortaleza interior. E especialmente nos momentos difíceis. Você já viram aquelas pessoas que quando estão passando por momentos difíceis, elas parecem calmas, serenas? Por que isso acontece? Porque elas conseguiram desenvolver essa fortaleza interior. Elas não deixam que as situações de fora fiquem ditando como elas vão agir, elas não são impulsivas, reativas, elas escolhem como elas vão agir. Ou seja, elas não são reativas, elas são ativas. Elas conseguiram desenvolver essa forma de lidar com o mundo interno delas, com aquilo que elas sentem, com as suas emoções. Elas não são escravas das suas emoções. Muito pelo contrário, elas utilizam as suas emoções como guias, entendem que as emoções estão falando algo para elas sobre elas mesmas, e com base nisso elas escolhem como agir, não simplesmente agem de forma impulsiva diante das situações. Vou falar para vocês agora uma frase de Epiteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A força verdadeira está no controle de suas emoções e reações. É exatamente isso que eu acabei de trazer para vocês. Então não é aquilo que acontece fora de nós que é o que deve determinar as nossas ações, e sim nós, a nossa consciência. Então pega lá tudo que você colocou, que você se autoavaliou nessa relação você com você mesmo. E percebe ali, aonde será que está faltando essa virtude de fortaleza? O que eu ainda preciso desenvolver? Será que eu realmente sou uma pessoa ativa? Sou eu que faço as escolhas ou eu só sou reativa? Será que as situações externas ficam determinando o que eu faço ou deixo de fazer? Será que eu acabo me irritando e só respondendo impulsivamente a tudo o que acontece? Será que são as minhas emoções que mandam em mim? Ou será que sou eu, a minha consciência, que vendo tudo o que acontece dentro de mim, escolhe o que fazer? Será que eu sou justa nessa relação comigo mesmo? Será que a forma como eu me avalio é positiva ou o contrário? Será que eu me avalio de uma forma que é tão ruim que isso me enfraquece? Eu não consigo ver tudo aquilo que eu tenho de bom. E será que ao mesmo tempo eu também percebo os defeitos que eu tenho? Porque se eu não olho os meus defeitos, eu não tenho como melhorar. Será que eu tenho humildade suficiente para olhar para mim e me responsabilizar por mim e pelo meu desenvolvimento, pela minha melhoria? Bom, agora nós vamos lá para o norte, que é a relação que nós temos com o outro. Mas eu só quero aqui fazer um parênteses para vocês perceberem como é importante a gente avaliar essa relação que nós temos com a gente mesmo, avaliar e buscar melhorar essa relação. Porque se eu não me relaciono bem comigo mesmo, como eu vou me relacionar bem com o outro? Se eu não tenho essa capacidade de lidar com as minhas próprias emoções, como eu vou lidar com as emoções do outro? Muitas vezes, por não nos relacionarmos bem com a gente mesmo, a gente não consegue estabelecer limites na relação com o outro, ou a gente acaba sendo agressivo com o outro, jogando em cima do outro várias questões internas que nós temos. Então olhem como essa é a base, começar a ir pelo sul, esse desenvolvimento dessa fortaleza interior, dessa virtude, o quanto é importante, porque ela vai determinar a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. E a virtude que dá base para a relação com os outros é a justiça. E aí, se pergunta, será que eu me relaciono com as outras pessoas de uma forma justa? Ou será que eu acabo olhando para o outro só através do meu ponto de vista? E muitas vezes julgando o outro como errado por aquilo que eu acredito. Será que eu sou um julgador? Será que eu trato as pessoas simplesmente com base nos meus julgamentos? Ou será que eu busco compreender a outra pessoa, ter essa empatia? Será que eu busco entender que as pessoas são diferentes de mim, que elas têm esse poder de escolha sobre a vida delas, e que por mais que a escolha de alguém, de outra pessoa, não faça sentido para mim, isso não me diz respeito? Será que eu realmente deixo as pessoas serem livres na minha relação? Nessas relações que eu tenho com elas? Será que eu sou justo o suficiente e humilde para entender a outra pessoa?
entender os seus porquês e aceitar que as pessoas podem ser diferentes de mim? Bom, daí tem algumas coisas interessantes, né? Porque a questão da justiça está relacionada em dar a cada um aquilo que lhe é devido. Olha só como é interessante. A gente acha que ser justo muitas vezes é ter a empatia, entender o que o outro necessita e dar aquilo que lhe precisa. Será? Vamos pensar aí. Quem tem filhos sabe que muitas vezes aquilo que é necessário para o nosso filho não é ser bonzinho, não é ser legal, não é dar aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Estabelecer limites numa relação, por exemplo, é muito importante, porque se eu, nesse processo de empatia, tento entender demais o outro e deixar com que ele faça o que quiser comigo, porque entendo as necessidades que ele tem, essa relação já não está mais sendo justa. Justiça é quando existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Então não adianta eu querer entender tudo do outro, deixar que o outro faça tudo, porque a gente sempre vai achar os porquês do outro, a gente sempre vai achar os motivos do outro. Mas a justiça é, na forma dessa atitude que o outro tem, com base nos motivos dele, isso me fere? Eu preciso estabelecer limites, senão isso já deixou de ser justo. E as pessoas aprendem pelas consequências dos seus atos. Então, ser justo é dar ao outro aquilo que lhe é devido. E daí eu vou trazer aqui para vocês algumas frases também de alguns estoicos para nos inspirar. A justiça é a fonte de todas as outras virtudes. Ser justo significa dar a cada um o que lhe é devido. Essa frase é do Marco Aurélio, grande imperador e estoico Marco Aurélio. Quando tiveres de julgar alguém, lembra-te que também és mortal e sujeito aos mesmos erros. Humildade, né? Essa frase de Epiteto. Será que eu sou humilde o suficiente para entender o erro do outro? Já que eu também erro? Será que eu sou humilde para olhar primeiro os meus erros, para daí sim poder olhar para o outro? O verdadeiro teste da justiça é tratar todos com igualdade, mesmo aqueles que nos ofenderam. Sêneca. Veja só, volto lá a dizer. Vocês entendem como, para que isso possa acontecer, eu preciso ter desenvolvido muito a minha fortaleza interior? De entender que quando alguém me ofende, ele não necessariamente está falando sobre mim, mas sobre ele mesmo e talvez um sofrimento que ele tenha? Então avalie aí, será que você realmente está sendo justo nas suas relações com as pessoas? Será que você não está simplesmente querendo impor a sua perspectiva? Será que você, ao invés de trazer liberdade para as pessoas que se relacionam com você, para que elas sejam autênticas, você está fazendo o contrário? Você quer que elas sejam o que você deseja que elas sejam? Bom, depois de fazer essa análise, agora você vai passar lá para o leste, ou seja, no leste vai estar ali o como você se relaciona com os seus recursos e com os seus ambientes. E a virtude que dá base aí para o leste, ou seja, como você se relaciona com seus recursos e ambientes, é a temperança. Ou seja, a temperança está falando sobre uma questão de autocontrole e moderação, e especialmente com aquelas situações em que nos despertam muito prazer ou desejo. Vocês já pararam para pensar que a maioria das vezes quando a gente desperdiça algo nosso, e que muitas vezes a gente até se arrepende, né, fica pensando depois, puxa, eu nem deveria ter feito isso, eu nem deveria ter gastado meu dinheiro com isso, eu nem deveria ter gastado minha energia com isso, é porque a gente quis satisfazer algum desejo, algum prazer. Muitas vezes nós não nos questionamos, isso é realmente importante? Eu gastar um dinheiro meu com isso realmente vai ser relevante, vai trazer algum benefício, algo que seja bom para a minha vida? Então vamos ver aqui algumas frases de alguns estoicos também falando sobre temperança. Uma frase de Marco Aurélio. Nada deve ser feito com pressa ou por impulso, mas de acordo com a razão e a moderação. Se cada vez que nós formos fazer algo, a gente se perguntar, isso é realmente válido, isso realmente é necessário, será que nós faríamos tudo? Será que nós compraríamos tudo o que nós compramos? O oposto da temperança, muitas vezes, pensando em relação ao dinheiro, é o esbanjar. Será que eu tenho esbanjado meu dinheiro de forma impulsiva? Uma frase de Epiteto agora para nós. A felicidade e a liberdade começam com a compreensão de que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Modere seus desejos para o que está ao seu alcance. Isso junto também serve essa frase de Sêneca: se queremos ser livres, devemos ser moderados em nossos desejos e nos contentarmos com o necessário. Isso não quer dizer, gente, que a gente não pode querer mais na nossa vida. Sim, ter objetivos, metas é o que nos move. O que a gente precisa cuidar é para não ser eternos insatisfeitos. E daí nós não utilizamos os nossos recursos com moderação, com temperança, e parece que sempre está faltando, a gente sempre tem que correr atrás. Então agora avalie a maneira como você se relaciona com seus recursos, com os seus ambientes. Existe aí temperança?
Você está colocando o tempero correto nessa relação? Ou você tem exagerado no tempero aí do prazer, da satisfação, muitas vezes da insatisfação? Agora que você terminou a tua análise lá do leste, nós vamos lá para o oeste, que é a forma como nós nos relacionamos com um dos recursos mais importantes que nós temos na vida, o tempo, porque o tempo não volta. O tempo passou, não tem como voltar atrás. É recurso, dinheiro, a gente trabalha mais, consegue trazer mais, mas o tempo não. O tempo passou, a gente não conquista mais tempo. E a virtude que deve dar base aí da nossa relação com o tempo é prudência. E o que quer dizer prudência? É utilizar do nosso bom senso, do nosso discernimento para tomar decisões que sejam sábias, pensando na consequência que vai gerar aquilo que a gente vai fazer. Porque vocês já perceberam como nós perdemos tempo tentando remediar atitudes ou decisões que nós tomamos numa impulsividade, sem um discernimento? Então eu vou trazer aqui para você algumas frases relacionadas à prudência. Uma frase de Epiteto. Primeiro, aprenda a discernir o que está sob teu controle e o que não está. A prudência é saber focar no que realmente importa. E aí, será que você está realmente destinando seu tempo naquilo que importa? Ou quantas coisas desimportantes estão tomando seu tempo hoje? Pergunta a ti mesmo, a cada passo, isso é necessário? Assim, poderás agir sempre com prudência, evitando desperdícios de tempo e energia. Marco Aurélio. Então reflete aí um pouquinho o que você tem feito com o seu tempo hoje, se você tem utilizado a prudência como base da forma como você gasta o seu tempo hoje e o que você precisa corrigir. Bom, agora você já tem aí a sua bússola, você já avaliou como você tem utilizado esses seus recursos hoje, como você tem se relacionado com as pessoas, com você mesmo, com o seu tempo, com os seus ambientes. Você também já sabe qual é a virtude que precisa ter como base para cada um desses pontos cardeais. E na sequência, obviamente, você vai refletir e estabelecer ações para melhorar o seu relacionamento com cada um desses pontos. Então vamos lá, bora praticar. Que essa bússola possa servir para direcionar o seu caminho rumo a um crescimento pessoal, rumo a uma evolução, a relacionamentos melhores, a um amor próprio, a uma autoestima, um relacionamento saudável com você mesmo e uma maneira muito melhor de utilizar aí o seu tempo para você realmente chegar a conquistas. E conquistas não quer dizer necessariamente dinheiro, conquistas financeiras, mas a conquistas de sonhos, a utilizar o seu tempo com aquilo que realmente é importante para ter uma vida significativa, para ter uma vida de valor, uma vida bem vivida. Espero você na próxima e bora praticar!